estadual Alexandre Aires, o ex-secretário estadual de saúde, que teve a oportunidade que ele jamais vai esquecer na vida dele de ter enfrentado a Covid no olho do furacão, né? Ele era o secretário e a partir ali das decisões tomadas ao lado do governador Renan Filho e da sua equipe técnica, acabaram moldando a sua personalidade. Disse, não, vou também agora para a política. Já venci o vírus, vou vencer agora o vírus, vou atuar na política, combatendo a inércia. E aí ele se elege deputado estadual, entre os mais votados e, consequentemente, leva também essa experiência para a casa de Tavares Bastos. Foi tão marcante que o Alexandre vai contar tudo isso, né, e principalmente os bastidores do que foi o enfrentamento da Covid num livro. Esse capítulo a gente vai deixar para quando ele for lançar o livro, mas aí a gente vai explorar outros detalhes aqui. Alexandre, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. A gente sempre está trazendo os políticos que têm agido com repercussão, em especial em ações voltadas para a saúde e, no seu caso, extrapola um pouco, porque outro dia você estava apresentando lá um projeto para cadastrar homens violentos e que tenham sido condenados lá por pedofilia, que foge à área de saúde, mas também tem a ver com a vida das pessoas. O seu mandato, quando você chegou lá, obviamente por ter experiência mais na área de saúde, seria voltado só para essa área, ou o Alexandre já tinha uma compreensão de que a política poderia ser muito mais ampla do que a pauta que você lidava até aquele momento? Muito bom dia. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. E já respondendo diretamente, Marco, essa tua primeira pergunta, quando eu entrei na política, eu já tinha uma noção do tamanho da minha responsabilidade e da necessidade de enfrentar e discutir as pautas inerentes à sociedade. Então, é claro e natural que a minha bandeira principal é a bandeira da saúde. Eu fui secretário de saúde nesse momento, como você bem citou, do enfrentamento à Covid-19. Consegui entregar 6 hospitais, 6 UPAs aqui no estado de Alagoas, 5 em Maceió e 1 em Arapiraca. Mas também já fui secretário estadual de meio ambiente. Tenho no meu currículo esse orgulho de ter tornado Alagoas o primeiro estado do Norte-Nordeste a encerrar 100% dos seus lixões a céu aberto. A Alagoas só tinha naquele momento, quando eu assumi a secretaria, somente Maceió não tinha lixão a céu aberto e nós conseguimos encerrar 100% dos lixões. Então, teve até os consórcios dos municípios, né, para chegar por fim, né? Fomentamos os consórcios dos municípios porque não há necessidade, Alagoas é um estado pequeno, não havia naquele momento necessidade da gente construir um aterro sanitário que é muito caro para cada município. Então nós decidimos regionalizar e deu muito certo e funciona até hoje. Então, o meu trabalho na saúde, ele tem como uma bandeira principal, meu trabalho na Assembleia tem como uma bandeira principal a saúde, mas eu tenho discutido várias pautas que eu considero como importantes para a sociedade alagoana. Como é que foi esse... Vamos voltar ali um pouquinho no tempo para falar das experiências vividas enquanto secretário que lhe deram essa bagagem para atuar hoje como representante na Assembleia Legislativa, assumindo várias pautas, não apenas saúde, mas a saúde é a sua bagagem mais pesada por tudo que se passou e por um momento histórico que vivemos, não só em Alagoas, mas no mundo inteiro. Então, quais foram os desafios e as memórias e o que lhe fez dar maior peso nessa bagagem que hoje você carrega? Veja, Thaís, eu assumi a secretaria em fevereiro de 2019. Naquele momento era o início do segundo governo do Renan Filho. Alguns hospitais já estavam em construção, como o Hospital da Mulher e o Hospital Metropolitano de Maceió, mas a gente não tinha naquele momento a perspectiva de pandemia. Ninguém falava sobre Covid-19 em janeiro, sobre Covid-19 em fevereiro de 2019. Então, a minha entrada na Secretaria Estadual de Saúde, o principal objetivo naquele momento era a expansão da nossa infraestrutura hospitalar. Alagoas só tinha, naquele momento, o HGE em Maceió e a unidade de emergência do Agreste em Arapiraca. O foco era a manutenção do que funcionava e garantir a infraestrutura para o que viria. Isso, começando numa base da pirâmide do SUS, começando meio que de cima para baixo. O ideal é que você possa primeiro fortalecer a atenção básica, fomentando a prevenção e a promoção à saúde, porque é inclusive muito mais barato para o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, mas a gente sentia a necessidade de desafogar o HGE, de aproximar o serviço hospitalar
da população alagoana de uma maneira geral. Então, aquela expansão, descentralizando, construindo hospitais também no interior, era a nossa base principal. Para isso, eu precisava reduzir a despesa dentro da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente pudesse comportar a entrada desses novos equipamentos. E assim foi feito durante o ano de 2019. Então, o 2019 para mim foi meio que um ano organizacional, de planejamento, para abrir o Hospital da Mulher em setembro de 19, e quando chegou dezembro, começou a discussão na China sobre esse vírus, que naquele momento ninguém sabia se ele ficaria por lá mesmo, se ele iria se expandir para o hemisfério norte e como seria o comportamento dele no hemisfério sul. Então, foi uma novidade para todo mundo. E aí foi todo mundo pego meio que de surpresa, aprendendo a lidar com essa situação, trocando o pneu do carro em movimento. Quando você, obviamente, tem a explicação das organizações de saúde internacionais, né? E, naturalmente, o apoio dos especialistas, e aí vem a necessidade de que o isolamento era um dos encaminhamentos para evitar a proliferação do vírus e tentar identificar com clareza os grupos de risco, já que as pessoas com comorbidades naturalmente já estariam selecionadas e preservadas. E aí a medida de isolamento ela veio como parte de evitar a expansão do vírus. Essa decisão chegou em Alagoas também. E é isso que vai para o seu livro, esse dia tenso que vocês vivenciaram, de conversar com o executivo, a equipe econômica e, claro, com os argumentos científicos. Como é que foi essa noite de tensão? Foram várias noites, porque, Marcos, nós para chegarmos a esse momento, a gente tomou a decisão e analisou, junto com a equipe de vigilância em saúde, com a equipe de assistência, nós percebemos naquele momento que se todo mundo ficasse doente ao mesmo tempo, as pessoas iriam morrer nas ruas, iriam morrer dentro de casa. Porque a gente não tinha ainda uma estrutura hospitalar para atender a todo mundo ao mesmo tempo. E aí, como eu já disse em outras entrevistas, a gente entendeu que naquele momento a decisão mais importante e mais urgente era fechar as escolas. Por quê? Porque a criança ela não tem a inteligência, a maturidade de usar a máscara constantemente, de se higienizar. E como fora... De não abraçar. E como fora daqui de Alagoas, do Brasil, em outros países do hemisfério norte, a gente já identificava que os idosos estavam sendo atingidos de maneira mais forte, a gente ficou com receio de que essas crianças levassem para o seu seio familiar e contaminassem, infectassem, na verdade, os seus familiares mais idosos, mais velhos. Então, não, fecha logo as escolas, segura essas crianças para que elas não fiquem transmitindo o vírus de maneira involuntária, claro, ninguém transmite de propósito. E aí foi a primeira decisão, foi o primeiro choque. O primeiro choque foi a gente ter essa decisão mais ou menos em 26 de março de 2020. A gente precisava ganhar tempo para comprar os equipamentos, ampliar essa infraestrutura hospitalar, porque quando as pessoas fossem ficando doentes, a gente tinha condição de interná-las. Imagina, né? Que missão, ampliar a assistência, garantir que todo mundo tenha o atendimento ali no momento em que o número de pessoas, a demanda triplica, também comprar equipamentos no momento de escassez de mercado. Combater a desinformação. Vocês da imprensa foram muito importantes. Tudo isso está colocando num livro, né, Alexandre? Tudo isso. E é no gerúndio mesmo, estou colocando. Cada dia eu vou fazendo vai um capítulo. Aparecendo novos capítulos e, claro, a participação da sociedade e a mobilização para que isso viesse a acontecer. Então, hoje você tem clareza de que parte das medidas também combinava com o tempo do Estado para ele se estruturar, porque tanto o Hospital da Mulher como também o próprio Hospital Metropolitano, vivi isso um pouco mais de perto, tiveram que ser adaptados para atender as demandas de Covid, inclusive com os casos graves, né? Porque aí tinham pessoas que já estavam em nível de internação, inclusive graves. A ponto de Alagoas se tornar referência no combate, no enfrentamento e também receber pessoas de outros estados, que para mim isso foi fundamental, a repercussão nacional da parceria federativa que Alagoas tinha para receber pacientes graves também, de um modo geral. Então é isso que marca a história do Alexandre,
que o coloca como referência em saúde também na Assembleia Legislativa, ao lado do doutor Vanderlei. Eu costumo dizer o seguinte, que na Assembleia tem vários médicos, né? Tem um médico que pensa na saúde da mulher, é a doutora Fátima Canuto, né? Aí tem o médico que pensa no coração do povo, é o Vanderlei. Aí o Alexandre vem como clínico geral, né? Tem que ficar resolvendo o problema ali de todo mundo e das atenções de um modo geral. Isso ajuda a dar um equilíbrio no debate da própria Assembleia Legislativa, e é por isso que politicamente o Alexandre já definiu que é candidato à reeleição e vai, inclusive, uma das ênfases na nossa primeira conversa no Gazeta News Entrevista é de que politicamente cumprirá todos os acordos que ele e o irmão fez também na cidade de Marechal Deodoro. Isso também é um traço seu na política, além de ação técnica, é cumprir palavra, né, Alexandre? Porque quando decidi entrar na política, eu fiz um compromisso comigo mesmo de que eu não podia mudar quem eu sou. As pessoas às vezes confundem, acham que o político é um personagem. E nós somos seres humanos, de carne e osso, nós somos iguais a todo mundo, acordamos os dias animados, dias tristes, nós temos dificuldades pessoais, profissionais. Então, na política eu tenho sido nada mais nada menos do que eu sou na minha vida particular. Eu respeito todo mundo, eu sou um cara humilde. Vim aqui para cá agora cedinho, vim refletindo, pensando na minha vida. Essa semana fiquei mais velho, fiz 44 anos e tenho seguido, sabe, Marco, fazendo amizades, relacionamentos, respeitando as pessoas, porque entendo que essa minha fase na política é uma passagem. O que eu sou todos os dias é o Alexandre, filho do Cláudio, da Vera, com meus irmãos, com a minha família, casado com a Paula, pai da Letícia e da Avinda. Esse é o Alexandre. Agora eu estou desempenhando um papel profissional, exercendo esse cargo de deputado estadual. Pois é, e se eles não tiverem orgulho de você pelo que você deixar, não adiantou nada, não vai ser o abraçozinho, o cumprimento, o voto. Nada, né? Se a família não. Meu pai fez algo histórico por esse estado, é por isso que o livro que vai falar sobre os bastidores também do enfrentamento à Covid é mais um capítulo na sua vida e nas guinadas, né, que a Covid deu na vida de todos nós que sobrevivemos. Obrigado pela sua presença. Esse assunto não se esgota aqui. A atuação do deputado Alexandre Aires segue. A qualquer momento, a depender da demanda, ele volta aqui para o Jornal da Mix. Essa última meia hora do nosso programa tem um oferecimento de Med Rádio, com você também para cuidar do seu coração. Na Med Rádio você faz a consulta de prevenção, até as cirurgias cardiológicas, a tomografia de coronárias,